15 homens, todos com o mesmo objetivo: eliminar este homem. O nome dele é Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi era um jornalista saudita e fazia fortes críticas ao príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. O que Jamal ainda não sabia é que, mesmo ele estando bem longe da Arábia Saudita, todos esses 15 homens já estavam mais próximos dele do que ele imaginava. Eram 13 horas e 13 minutos quando Jamal Khashoggi chegou na entrada do Consulado-Geral da Arábia Saudita. As câmeras de segurança mostram ele entrando, mas aquela seria a última vez que ele seria visto. Hoje aqui no Ótica Militar, nós vamos mostrar exatamente o que aconteceu com Jamal e como esses 15 homens colocaram esse plano em ação, mesmo longe da Arábia Saudita. Para entender por que a Arábia Saudita quis eliminar esse homem, precisamos entender quem ele era. Jamal Khashoggi nasceu em 13 de outubro de 1958. Foi jornalista, dissidente, autor, colunista e editor saudita. Durante anos foi editor do jornal saudita Al Watan, considerado uma plataforma para os progressistas da Arábia Saudita. Durante décadas, Khashoggi trabalhou dentro do sistema. Assessorou membros da família real. Tinha acesso aos corredores do poder em Riad. Mas com o tempo, sua relação com o governo foi mudando. Em setembro de 2017, ele deixou a Arábia Saudita e foi para o exílio voluntário. Disse que o governo saudita o havia silenciado nas redes sociais e impedido de escrever. Nos Estados Unidos, tornou-se colunista do Washington Post, um dos jornais mais lidos do mundo, e de lá continuou escrevendo sobre o que via acontecer em seu país, sobre a guerra no Iêmen, sobre a repressão a dissidentes, sobre o crescente poder do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Suas colunas críticas ao príncipe herdeiro e suas políticas chegaram ao topo do governo saudita. Para o MBS, isso era inaceitável, e a solução que ele autorizou foi brutal. Tudo começou 4 dias antes do assassinato. Em 28 de setembro de 2018, Khashoggi foi ao consulado saudita em Istambul pela primeira vez. Precisava de um documento que comprovasse seu divórcio anterior, exigência da lei turca para que pudesse se casar com Ratice. Antes dessa visita, ele buscou garantias de segurança de amigos nos Estados Unidos e instruiu sua noiva a contatar as autoridades turcas caso ele não saísse do consulado. O atendimento foi cordial. Disseram que ele precisava voltar em uma semana para pegar o documento. Nada de errado aparentemente. Mas dentro do consulado havia um agente de inteligência saudita trabalhando sob cobertura diplomática. Seu nome era Ahmed Al-Muzaini, e naquele mesmo dia ele voou de volta a Riad para ajudar a preparar um plano para interceptar Khashoggi quando ele voltasse. Intercepções americanas mostraram que Mohammed bin Salman havia buscado atrair Khashoggi de volta à Arábia Saudita para detê-lo. Quando isso não foi possível, o plano mudou. A armadilha estava sendo montada, e Khashoggi não sabia de nada. Na madrugada de 1 para 2 de outubro, enquanto Khashoggi dormia em seu apartamento em Istambul, o apartamento que havia comprado para sua nova vida com Ratice, 15 homens convergiam para a cidade em voos separados. 15 agentes de inteligência saudita voaram para Istambul em 2 jatos privados horas antes de Khashoggi ser morto. Não eram homens aleatórios. Eram especialistas cuidadosamente selecionados de diferentes ministérios do governo saudita, cada um com uma função específica na operação. O primeiro nome importante é Maher Moutreb, líder da operação. Uma investigação revelou que ele havia viajado ao lado do próprio príncipe herdeiro Mohammed bin Salman em sua turnê global, aparecendo em imagens em Houston, Boston, Nova York, Madrid e Paris. No passado, ele estava na Guarda Real. Agora, orquestraria o assassinato. O segundo nome é Salah Al-Tubaigi, um renomado médico legista e especialista em autópsias do Ministério do Interior saudita. Sua função nessa operação não era salvar vidas. E o terceiro nome é Mustafa Al-Madani, um engenheiro de 57 anos. Sua escolha não foi por acaso. Ele tinha uma característica específica que o tornava perfeito para aquela missão. Sua aparência física era muito parecida com a de Khashoggi. Os 3 grupos chegaram a hotéis diferentes, próximos ao consulado. Checaram, descansaram e esperaram. Na manhã do dia 2 de outubro, Moutreb saiu do hotel 3 horas antes do horário previsto para a chegada de Khashoggi. O restante da equipe foi logo atrás.
Dentro do consulado, os preparativos finais foram feitos. Um carro diplomático saiu da garagem e trocou de lugar com uma van, que entrou de ré. A entrada da garagem era coberta, escondendo qualquer atividade em torno da van do olhar público. Às 13h13, Khashoggi e Ratishi chegaram ao consulado caminhando de mãos dadas. Conversavam sobre planos para o jantar e móveis novos para a casa. Na entrada, Khashoggi entregou seus celulares para Ratishi. Pediu que esperasse. Entrou. Quando entrou no consulado, Khashoggi foi levado para o escritório do cônsul-geral no segundo andar. A equipe estava esperando em uma sala próxima. Nos últimos minutos antes de ser morto, Mutreb pediu a Khashoggi que deixasse uma mensagem para seu filho, dizendo para não se preocupar. Quando Khashoggi recusou, Mutreb disse: "Escreva, Sr. Jamal. Nos ajude para que possamos ajudá-lo, porque no final vamos levá-lo de volta à Arábia Saudita. E se não nos ajudar, você sabe o que vai acontecer." Khashoggi se recusou. Os agentes então colocaram uma sacola plástica sobre sua cabeça e o sufocaram. Sons de luta foram gravados. Ordens como "continue empurrando" e "empurre bem" foram ouvidas. As últimas palavras de Jamal Khashoggi foram: "Tenho asma. Não façam isso, vocês vão me sufocar." Eram menos de 10 minutos desde que ele havia entrado. Tubaig, o médico legista, desmembrou o corpo enquanto ouvia a música. O procedimento durou aproximadamente 30 minutos. Mutreb fez uma ligação para um superior. Disse: "Diga ao seu chefe, o trabalho foi feito." A van que carregava os restos de Khashoggi saiu pela entrada lateral e foi embora. E então começou o encobrimento. Enquanto Ratishi esperava do lado de fora, onde havia deixado Khashoggi, duas figuras saíram pelo lado oposto do consulado. Uma delas usava as roupas de Khashoggi. Era Al-Madani, o dublê, fingindo ser o jornalista desaparecido saindo vivo do prédio. Mas havia uma falha grave no disfarce. As roupas eram as mesmas, mas ele usava seus próprios tênis, os mesmos com os quais havia entrado no consulado horas antes. O dublê pegou um táxi e continuou tecendo um rastro falso pela cidade. Foi a uma área turística popular, trocou de roupa. Mais tarde apareceu rindo em imagens de câmeras de vigilância. Mutreb e os outros deixaram o hotel e passaram pela segurança do aeroporto. Pelo menos um membro do grupo carregava passaporte diplomático, o que o isentava de buscas. Os aviões decolaram de volta para Riad. Enquanto isso, Ratishi continuava esperando do lado de fora do consulado. Ela esperaria até meia-noite. O que a Arábia Saudita não sabia era que a Turquia havia grampeado o consulado. O governo turco havia instalado dispositivos de escuta dentro do edifício, e cada palavra dita naquele dia estava sendo gravada. Os momentos finais de Khashoggi, cada ordem, cada som, cada frase, foram capturados em áudio. Quando as autoridades turcas perceberam que Khashoggi havia desaparecido, começaram a divulgar as evidências de forma controlada, um vazamento por vez, para a imprensa internacional. Em 11 de outubro, 9 dias após o assassinato, veio a confirmação. A Turquia possuía gravações de áudio e vídeo do interior do consulado, provando que uma equipe de agentes sauditas havia matado Khashoggi e desmembrado seu corpo. A Arábia Saudita primeiro negou tudo. Depois disse que Khashoggi havia saído do consulado vivo. Depois disse que havia morrido em uma briga. Depois disse que foi um acidente. Depois admitiu que foi uma operação, mas não autorizada. Um relatório de inteligência americano concluiu que o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, aprovou e provavelmente ordenou o assassinato de Khashoggi. Mohammed bin Salman nunca foi formalmente responsabilizado. O corpo desmembrado de Jamal Khashoggi nunca foi encontrado. Ratishi Cengiz, sua noiva, continua pedindo justiça até hoje. A rua onde fica a embaixada saudita em Washington foi renomeada Jamal Khashoggi Way, em sua homenagem. A Arábia Saudita indiciou 11 pessoas pelo assassinato. 5 delas enfrentaram a possibilidade de pena de morte, mas nenhuma delas era Mohammed bin Salman, o homem que governos ocidentais afirmam ter autorizado tudo. Um homem entrou em um consulado para buscar um papel de casamento. 15 agentes voaram de outro país para garantir que ele não saísse. E o príncipe que ordenou tudo continua governando a Arábia Saudita até hoje. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no Ótica Militar. Obrigado por assistir.